Lutar contra a legalização de práticas ilegais e até imorais em nosso país é dever de todo espírita autêntico. Estou falando no autêntico. O aborto, por exemplo, que nós espíritas sabemos que é um dos maiores males, um dos crimes mais covardes e cruéis que o homem pode praticar, e está sob ameaça de ser legalizado no Brasil. E tem espíritas que fingem que não estão vendo. É uma tristeza. É uma omissão que não tem tamanho. O mesmo ocorre com respeito à legalização da maconha. A maconha tem dois aspectos. Tem o aspecto medicamentoso da planta, isso ninguém discute. Vejam bem, usar a planta para laboratórios farmacêuticos para fazer medicamento é uma coisa. Só que fumar maconha é outra totalmente diferente. Muita gente viciada e estimuladora deste vício está se aproveitando da situação, pegando carona na situação para querer legalizar também o fumo da maconha no Brasil, sob a ridícula argumentação de que é para efeitos recreativos. Como pode existir recreação na prática e no estímulo de um vício tão lamentável? É droga, sim, gente. Seria e vai ser a legalização da droga em nosso país. Logo no momento que nós já nos vimos livre do cigarro em ambientes fechados, em restaurantes, em aviões, em repartições públicas, vem agora gente, inclusive gente da esfera governamental, para legalizar a maconha. Pelo amor de Deus, não tem o menor sentido. Ouça agora o que tem a dizer também outros pacifistas que não querem drogas em nosso país. Primeiramente, a mesma estratégia que grupos de interesse econômico poderosos que estão investindo, que conseguiram fazer no Uruguai a legalização da maconha, estão fazendo no Brasil, é usar palavras que não deixam muito claro. Eles só estão falando em regulamentar a maconha, que é a mesma coisa que legalizar. Ou seja, o que é ilegal passa a não ser mais ilegal, com todos os efeitos nocivos que isso pode acontecer. E aí alguns tentam florear e desviar o assunto, dizendo que mas tem um problema medicinal, porque tem uma ou outra pessoa que tem uma doença grave. Isso a lei brasileira já permite há muito tempo, é o princípio ativo da planta, que não tem nada a ver com a droga, com a maconha, que vicia. Um cigarro de maconha causa 5 vezes mais dano que um cigarro comum. Nós já temos droga lícita demais nesse país, como o álcool e o cigarro, com seus efeitos terríveis para a sociedade, e vamos ter mais uma. E quem defende que isso vai resolver o tráfico, comete um maior dos absurdos. Eu pergunto para esses, legalizar a maconha vai resolver o problema do tráfico? Como? Vai acabar o tráfico de crack e cocaína só porque a maconha está legalizada? Vai continuar tudo, só que vai ter um grave problema. Se o Brasil avança nisso e deixa de ser ilegal a maconha, crianças de 3, 4, 5 anos, na internet, na rua, em todo lugar, vai escutar: maconha é legal. E toda vez que você escuta que maconha é legal, aos poucos vai se tornando o quê? Moral. Esse que é o grande problema. E outro grave, o Brasil, que já não foi campeão de futebol, porque não mereceu, mas agora, se legalizar, vai ser um grande campeão de produtor de maconha para o mundo todo. Você quer esse título para o país? Eu não quero meu país com esse título. Que ele produza comida para o povo, mas produzir droga para o mundo todo? Eu não quero esse título para o meu país. Eu quero dizer para vocês que eu saio dessa segunda audiência pública que está discutindo a legalização da maconha muitíssimo preocupado. Ficou claro aqui a posição, pelo menos a forte tendência que o senador Cristóvão Buarque está evoluindo, ou seja, para legalizar a maconha no Brasil, por uma pressão de uma minoria muito pequena. Nós não temos na mesa de debates especialistas que
são muitos que existem pelo Brasil, mas não são convidados. Especialistas da segurança pública, como Alexandre Zaki, da psiquiatria, como o Dr. Fábio Gomes de Matos, que tem até pós-graduação na Escócia, psicólogos, enfim, promotores como o Dr. Sérgio Rafouche, simplesmente não são chamados para a mesa de debates. Apenas aquelas pessoas que são favoráveis à legalização da maconha são chamados. Então está existindo aí infelizmente, algo muito preocupante, porque é uma ameaça. Todos os grandes países que legalizaram a maconha já estão voltando atrás. Um exemplo é a Holanda, que foi um dos primeiros a legalizar, e a evasão escolar foi tão grande, tão absurda naquele país, que o próprio governo recentemente já alertou a população do grande mal que faz a maconha, desde a dependência, a questão da que potencializa a esquizofrenia, a questão de câncer no pulmão e no testículo, muito pior do que o cigarro, né? Fora a questão dos acidentes de trânsito que a maconha propicia, enfim, tira você da lucidez. Então, nós estamos percebendo aqui no Senado Federal que existe realmente uma tendência forte para a legalização. Só tem uma maneira de se evitar. Uma maneira de se evitar é a mobilização dos brasileiros. E isso precisa ser feito em cada comunidade, em cada igreja, em cada centro espírita, e com urgência, porque está acontecendo aqui a toque de caixa, esses debates. Hoje, dia 11 de agosto, já teve numa segunda-feira, 9 horas da manhã, que não é comum, e eles já está marcado outro dia 25 novamente, ouvindo pessoas, especialistas que são a favor da legalização da maconha. Então, eu acho que é um caso de urgência nacional, como muito bem colocou Alamar Regis. Precisa da população se despertar para a importância de agir com relação a esse tema, e a posição de cada um através dos e-mails, através de telefonemas, através de quem morar em Brasília, visitar o gabinete do senador, onde ele andar, ir atrás dele. Nós estamos no momento eleitoral e é muito importante, no próximo candidato que a gente vá votar, perguntar a ele claramente o que é que ele pensa sobre a legalização da maconha. Ele é a favor ou é contra? Não tem meio termo. É como um aborto, que graças a Deus hoje a consciência das pessoas já está mais, vamos dizer, já está mais aflorada com relação a esse grande absurdo que é a interrupção da vida. Então, a maconha é algo seríssimo também. Estão querendo legalizar no Brasil, no nosso país. E a gente precisa dar um basta nisso. Então, a ciência mostra, estatísticas mostram. A Associação Brasileira de Psiquiatria definiu 10 pontos mostrando por que ela é contrária à legalização de aborto. Ninguém fala de maconha. E isso não é falado aqui pelo senador, pelas pessoas que estão à frente desse processo. Então, é preciso que abramos os olhos e que, principalmente, não nos omitemos com relação a esse assunto. Vamos nos manifestar, vamos levar esse debate para cada canto desse Brasil, para que não deixe esse grande mal acontecer, que é a legalização da maconha no Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. A proposta de legalização da maconha no Brasil é uma das mais infelizes da história do nosso país. Utilizam-se de vários argumentos. Primeiro, que o Uruguai legalizou. Gente, não há história no Brasil de copiar coisas do Uruguai. Aquele país tem muitas coisas boas que poderiam ser copiadas. Por que somente uma questão ligada à legalização da maconha? É um absurdo. O outro argumento é que, se legalizar, vai poder pagar os impostos e vai inibir ou coibir a ação dos traficantes. É também um outro absurdo. Porque
os viciados, os consumidores vão continuar consumindo dos traficantes, que é mais barato, que não paga imposto. O imposto aumenta, cresce o preço de todas as coisas em nosso Brasil, isso é histórico. Então vão continuar comprando dos traficantes do mesmo jeito. A outra argumentação, nós devemos considerar, por exemplo, os DVDs e os CDs são legais. No entanto, DVD e CDs, por causa de impostos, custam muito caro. E então, olha a pirataria aí. Todo mundo continua consumindo da pirataria. A pirataria não para, continua aumentando no Brasil. Então, é uma farsa, é uma ilusão achar que a legalização da maconha vai disciplinar, vai regulamentar e vai fazer com que o consumidor compre somente das farmácias. As farmácias que vendem medicamentos caríssimos por conta da tributação brasileira. Então, digamos não à legalização da maconha no Brasil. É um absurdo, é um atraso para o nosso país. Gostaria aqui de agradecer ao espaço concedido pelo Senado Federal e dizer que a questão das drogas aqui é do nosso amigo Alamar, que está nos oferecendo aqui essa oportunidade de falar um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico para o nosso Brasil. E dizer que a questão da maconha não é você liberando a maconha que os usuários dela irão passar a ter uma vida mais saudável e mais equilibrada. Porque uma vez a maconha sendo liberada, outras drogas irão surgir no mercado das ditas maconhas, drogas leves, onde o usuário também irá procurar essa nova droga e irá mudar o seu hábito do uso. A maconha deixará de ser algo natural para ele, vai passar a ter outra droga para que ele possa fazer uso e conhecer novas oportunidades de novas ingestões. É lamentável vermos que essa proposta possa estar sendo encaminhada no Brasil e nós queremos aqui dizer que somos veementemente contrários à legalização. Sabemos que resolver o problema não é fácil, é complexo, não temos aqui respostas para que a coisa aconteça de uma hora para outra, mas uma coisa é certa, essa resposta não passa pela legalização da maconha. Não é a solução mais adequada. É isso e muito obrigado. Eu sou Solange Palhano, sou coordenadora de um projeto Amor à Vida, Droga Não ou Crack Não, do Jornal Estado. Eu estou aqui participando dessa comissão porque eu vou levantar essa bandeira até o resto da minha vida, porque eu tenho um irmão que há 2 anos eu perdi, com 56 anos de idade. Ele começou na maconha e terminou no crack. Então eu vi todo o processo, um suicídio lento. Eu vi meu irmão se matando. Ele tentou inúmeras vezes, tentou sair da droga, nós fizemos de tudo, o possível e o impossível. Minha mãe, meus irmãos, todo mundo tentou o possível e impossível para tirá-lo. Ele também tentou, ele chorava, dizia, pelo amor de Deus, eu quero sair, mas infelizmente ele não conseguiu. Nós temos também lá no Jornal Estado a Casa de Jeremias, que é um abrigo que a maioria das crianças são provenientes de pais, os pais biológicos são provenientes das drogas e do alcoolismo. E eu vou levantar essa bandeira até os últimos dias da minha vida, porque eu não quero que outras famílias sofram a perda de uma pessoa amada, que foi a perda de meu irmão. Eu acho que nós não somos contra a legalização da maconha para uso medicinal, não é o caso aqui, ninguém está discutindo isso. E mesmo que ela seja legalizada para uso medicinal, aqui no Brasil é uma coisa muito perigosa, porque é muito difícil você fiscalizar isso. Você vê que os Estados Unidos não está conseguindo fiscalizar. Na Califórnia foi legalizado e qualquer pessoa pega um atestado médico e inventa que está com a dor nas costas, um atestado médico falso, e vai lá e compra sua maconha. Então, quer dizer, é muito perigoso legalizar a maconha. Eu acho que a maconha e todas as drogas, como o álcool, a maconha, o crack, o LSD, o êxtase, está destruindo. É um genocídio
da nossa juventude. E eu vou dizer uma coisa, ela não está destruindo, não é só a nossa juventude, não. Ela está destruindo os jovens e também idosos. Você vê que meu irmão não é um idoso, mas tinha 56 anos e morreu. E ela está atingindo a todas as classes sociais, da classe D até a classe A. Se você for numa clínica de recuperação, tem pessoas de todas as classes sociais. Oi, gente, eu sou Júlio, sou da Bahia, né? E tenho que dizer a você o seguinte: estou hoje na briga da não legalização da maconha, por N motivos. A gente está aqui participando da segunda audiência pública no Senado, né? E tenho que dizer o seguinte, pelo menos na minha comunidade, na Bahia, eu venho de Lauro de Freitas, um bairro pobre, né, um bairro simples, especialmente o bairro de Itinga. E eu creio o seguinte, a gente precisa pensar de não deixar legalizar a maconha. Nós não temos educação suficiente no nosso país ainda para estar legalizando a maconha. Eu não acredito que nós estamos ainda em um patamar bem distante do que estamos buscando para poder legalizar. Acredito que a gente possa tentar discutir mais o assunto, debater mais, mas tenho total certeza que o nosso país ainda não está totalmente preparado para legalizar nem a maconha nem outro tipo de bebida. E proponho mais, como a audiência pública foi provocada pela internet, por internautas, em 10 dias mais ou menos conseguiu atingir 20 mil assinaturas, a proposta seria o seguinte: propor também para outras drogas, como a bebida. Vamos parar de botar propaganda na televisão, de cerveja, de cachaça, né? Vamos falar de outras drogas também. Vamos se ater só a maconha, não. É um recado que eu tenho para dar para todos. Obrigado, um abraço. Rossana Brasil Köpf, presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB, conselheira do Governo do Estado de Políticas Públicas sobre Drogas, coordenadora de Políticas Públicas sobre Drogas do município de São Gonçalo do Amarante. Bom, essa audiência me deixou um pouco perplexa, porque realmente foi um time de futebol, né? Flamengo e Fluminense, e a gente não chegou a nenhum denominador comum. Chegar a um denominador comum quer dizer a prevenção. Se a gente não vai fazer a prevenção não falo contra as drogas. A prevenção, para mim, é uma qualidade de vida para os jovens. Se você trabalha a prevenção como qualidade de vida para os jovens, a situação muda. Então, na minha opinião, sem a prevenção, a gente não tem solução. E assim mesmo, nos posicionamos como OAB Ceará, que sem a prevenção não temos solução. Obrigada. Caros amigos, meu nome é Nazareno Feitosa, eu sou trabalhador da Comunhão Espírita de Brasília, também auxilio na divulgação da Federação Espírita do Distrito Federal, sou também policial federal e ministro palestras sobre dependência química. Nós tivemos a oportunidade de participar nas 2 audiências públicas aqui no Senado, da sugestão número 8 de 2014, que está tramitando com o relator, o senador Cristóvão Buarque. E nós queremos apenas acrescentar alguns pontos que não foram colocados, que considero importantes no debate. Não é? A primeira coisa, o que leva à dependência química são as comorbidades, aquelas doenças paralelas que não estão sendo tratadas e que são muitas vezes provocadas pela sociedade atual. Por exemplo, a depressão, transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno afetivo bipolar, a questão do transtorno obsessivo compulsivo, da síndrome, aliás, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma série de questões paralelas que levam também a pessoa a utilizar a droga, entre outros conflitos sexuais, familiares, entre aspas, né? Então, hoje há uma verdadeira apologia às drogas. Hoje, quantos grupos de música, atores, enfim, fazem uma grande apologia. Hoje nós precisamos voltar, não à época da censura, mas a restringir, a proibir esse tipo de comportamento, porque o indivíduo ele funciona como outdoor. Ele é modelo para os jovens, sobretudo, os que trabalham com a imitação, não é? Então nós não podemos mais permitir no Brasil, sobretudo, a publicidade, as propagandas de álcool, que é uma das drogas piores que existe e por ser lista é tão divulgada como é também o tabaco. Vamos ver também a questão do Brasil ser o vizinho dos 3 maiores produtores de drogas do planeta. São 17 mil quilômetros de fronteiras, não é? Então nós temos essa dificuldade muito grande. O Brasil não pode ser comparado a pequenos países,
países como na Europa, com um nível de educação altíssimo, com tratamento que eles podem oferecer para a sociedade, que aqui no Brasil não conseguimos nem tratar, o sistema público não oferece vagas para os dependentes químicos, tem que ser tratados em clínicas particulares, infelizmente, não é? Muito caras ainda, enfim, uma série de dificuldades que nós temos no nosso país. Nós vamos ver aqui, alguém citou uma notícia do US News a respeito, dizendo que o índice de adolescentes que utilizam maconha hoje, agora no estado do Colorado, que legalizou não só o uso recreativo, mas medicinal também, ambos os usos, na verdade, parece a coisa do aborto. Os números do aborto eram hiperinflacionados, admitiu um dos maiores abortistas do planeta, o Dr. Bernard Netterson, quando no documentário O Grito Silencioso, e também em entrevistas, em conferências em Madrid, quando ele realizou, mostrando que eles multiplicavam os números de aborto por 1.000, por 10.000, para que o Congresso americano aprovasse, e foi aprovado pela Suprema Corte, e hoje é legalizado, infelizmente, no nosso país. Então, há na maconha também, quando há uma estatística dessa, vamos verificar se o número que ela se baseia anteriormente não era falacioso. Mas o que nós temos hoje é que a média do consumo da maconha no Colorado é 2 vezes superior à média do consumo nos outros estados americanos, que tem uma realidade semelhante, não é? Aí dizem que são somente os pobres e os negros que vão para as cadeias. Mas isso não é por causa da droga. Isso foi sempre, isso é um estigma social que nós damos na criminologia. Então o problema não é a droga em relação a isso. E legalizar não vai resolver, vão continuar sendo presos nossos irmãos negros, nossos irmãos menos afortunados da questão financeira. É mais fácil legalizar do que mudar a educação, a saúde, a segurança, não é? Achar que a segurança pública está falida, não é verdade. O grande problema do Brasil, vocês sabem qual foi? Foi que em 2006, a partir dessa lei, que ainda é crime o consumo de drogas, mas que não obriga a pessoa a ir para a cadeia, então não há, hoje não tem, é a descarcerização do dependente, mas ainda continua sendo crime, mas as pessoas entendem como é permitido, e também o fato de que, então havia uma série de traficantes presos no Brasil, tinha uma população carcerária grande de traficantes depois de dependentes, por conta antes da lei, e hoje nós temos o que? Os dependentes aumentaram muito por causa da divulgação, enquanto que lá no Rio Grande do Sul, nessa transição da lei, se criou a justiça terapêutica, ou seja, o dependente, ele era obrigado a se tratar, porque ele não tem o direito de estar se drogando e estar destruindo famílias e dirigindo alcoolizado, emaconhado, enfim, não é? Então ele era obrigado a se tratar com 70% de recuperação desses dependentes lá no Rio Grande do Sul. Então vejam que aí depois que a lei foi flexibilizada para realmente só buscar tratamento quem quiser, então vejam que tivemos um grande retrocesso, uma grande explosão do consumo no Brasil por conta da própria lei, que não, claro, nós não estamos dizendo que os dependentes têm que ser presos, mas vejam o problema que não foi criado com essa legalização hoje, não é? O maconha de hoje tem até 10 vezes mais THC, que é o tetraidrocannabinol, do que as drogas de antigamente. Não é? Nós somos a favor do uso terapêutico, dos componentes, alguns componentes da maconha, claro, o canabidiol. Não é? O próprio THC pode ser utilizado em alguns casos, e que pese a muitos outros medicamentos que podem fazer o mesmo efeito, até melhor. E ninguém vai administrar maconha para um paciente, por exemplo, paciente de crack como redução de danos, porque ele tem grandes chances de desenvolver surtos psicóticos, diz o Dr. Ronaldo Laranjeira, psiquiatra, um dos membros da Associação Brasileira de Psiquiatria. Aliás, eu recomendo a leitura do manifesto que a BP publicou, com 10 itens porque que a Associação Brasileira de Psiquiatria é contrária à legalização da maconha no Brasil. Só mais uns argumentos aqui que faltaram também, que seria um absurdo, então, dar maconha para pessoas que têm problemas mentais, como os próprios usuários de crack, já que a maconha provoca surtos psicóticos, aumento de esquizofrenia, redução de até 8 pontos do QI, sobretudo dos jovens, não é? Mudança na legislação, os bens apreendidos hoje com o tráfico de drogas ficam até 11 anos parados, não é? Se desvalorizando, quando poderiam ser utilizados em favor da população. A maconha tem de cerca de 80 a 100 substâncias desconhecidas, ainda não pesquisadas pela ciência humana. 62% dos usuários de maconha começaram a utilizar as drogas antes dos 18 anos de idade. 40% dos usuários de maconha usam cocaína. E 70% dos usuários de cocaína usam maconha. Então veja o problema, né, da dependência cruzada também. Então, 37% dos usuários de maconha, segundo pesquisa do Lenad, em 2012, são dependentes químicos. 37%. Ela
quando iniciada na adolescência, tem os mesmos de dependência que a cocaína, de 15%, um valor absurdo. Isso está lá, inclusive, no documento, no manifesto da ABP. Veja que a Suécia e o Japão têm baixo índice de consumo, eles restringem. A Suécia havia legalizado na década de 70, voltou atrás. Não é? Hoje tem uma quantidade muito grande de esquizofrênicos por conta disso. Não é? Então, se o dependente químico é um doente, vai ter a compulsão, se a gente vai dar essa arma para ele mesmo se matar, não, então facilitar o acesso, vai explodir o consumo, sem dúvida alguma. E por que alguns países têm consumo de heroína e no Brasil não tem? É a questão do acesso. Quanto mais fácil o acesso, como é a questão do álcool no Brasil, enfim, se a gente facilitar ainda mais o acesso da maconha, porque já é muito facilitado, será ainda pior. Não é? Mais alguns argumentos. O pessoal critica a lei seca na década de 20 a 30 nos Estados Unidos, mas do ponto de vista de saúde pública ela foi um sucesso. Ela realmente não funcionou porque as máfias começaram a se multiplicar e o crime organizado sempre existiu e não vai deixar de existir, porque a maconha no tráfico ela só representa 20% do faturamento e o lucro dela é muito pequeno porque é uma droga barata, é pesada, ela é mal cheirosa, ela é fácil da gente detectar na polícia, então eles preferem traficar outras drogas, eles vão continuar traficando, não vão virar empresários santinhos, eles vão continuar traficando outras drogas cada vez mais perigosas, como são as drogas sintéticas hoje que ninguém conhece a sua composição, não é? Então, e ela só foi revogada, a lei seca nos Estados Unidos, por causa do grande crash, o grande crack da Bolsa de Valores de 1929 e de muitos estados americanos estarem falindo. E aí precisavam do dinheiro da indústria do álcool para se manter, como se mantém também a indústria das drogas, das armas nos Estados Unidos. O índice dos lobistas das armas é muito sério. Vejam que a maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é acidente de trânsito, e o maior foi em Rondônia, pesquisa recente lá, mostrada inclusive no Fantástico. Vejam que o uso da maconha, a gente não tem como fiscalizar se a pessoa fuma maconha ou não. O brasileiro tem, pela Constituição, ele tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. Você não vai saber quando alguém estava utilizando maconha antes de dirigir, o motorista do seu ônibus, nem o piloto do seu avião. Imagina o risco. Então, nós estamos incorrendo ainda de facilitar o acesso da maconha. E, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, apesar de defender a regulamentação, é um tipo de eufemismo também que se usa, como no aborto, ninguém fala em aborto, fala de antecipação terapêutica do parto, fala-se também do direito da mulher de usar do seu próprio corpo, ninguém fala em matar e assassinar crianças, que é o termo correto. Mas fala nesse eufemismo, ou então pelo menos abortamento, que é o termo clínico utilizado. E vejam que a pessoa não é descriminalizada porque usa droga. Não, porque como ela não é legalizada, a pessoa não tem acesso à rede pública. Não, é verdade. Qualquer lugar que ela fosse tratar de qualquer droga, ela vai ser muito bem acolhida, apesar de não ter. Como nós dissemos, infelizmente o Estado brasileiro está falido, a saúde, a segurança, a educação também. Então nós precisamos combater as várias causas e eu queria convidar os senhores a acessarem a página da Associação Brasileira de Psiquiatria e lerem o manifesto, vai trazer uma série de argumentos também muito interessantes, são 10 itens a respeito do porquê que a Associação Brasileira de Psiquiatria é contrária à legalização da maconha no Brasil. Nosso grande abraço a todos os telespectadores, nós estamos aqui diretamente da audiência pública no Senado, no dia 11 de agosto de 2014. É por isso que esse debate da maconha é bom, que de repente está nos despertando para outras drogas que a gente aceita, convive, tolera e que é a porta de entrada, como disse o coronel, para a própria maconha. Aqui está a minha sugestão. Não é difícil conseguir, se não me engano, 20 mil assinaturas, é isso? Não é difícil. Vamos conseguir 20 mil assinaturas, e aproveita e coloca o cigarro também. E vamos debater isso. Pessoalmente, eu acho que a proibição do álcool já tentou-se nos Estados Unidos e não deu certo. Mas vai ver, mas foi 80 anos atrás, vai ver que agora tem outros mecanismos. Senhor Alamar Regis Carvalho. Excelentíssimo senador Cristóvão Buarque, ilustríssimos senhores Coronel Jorge Silva, Nilvio Nascimento e todos os participantes desse debate. Em princípio, eu quero ratificar as palavras do também ilustre senador acerca do
presidente dessa comissão, pelo histórico que o senhor tem no Brasil, como educador, conceito reconhecido internacionalmente pelo seu equilíbrio. O senhor não conhece todos os brasileiros, obviamente, quase 200 milhões de cidadãos, mas todo brasileiro bem informado conhece o senhor pelo seu histórico de dignidade, de coerência nas suas falas, nos seus objetivos, enquanto político num país de tanto comprometimento na política nacional. Então, senador, isso nos dá uma tranquilidade de ver um ciclo de debate como esse, presidido por um político tão equilibrado e tão sensato. Nós que somos contra também as drogas, graças a Deus respiramos aliviados em ter essa comissão presidida pelo senhor. Um dos maiores equívocos do Brasil foi a retirada do currículo escolar da matéria Educação Moral e Cívica. Os mais antigos lembram do que significava esta matéria na história brasileira. Não adianta condenar as causas e muito menos punir, porque não vai ter problema nenhum. Os efeitos. É preciso haver uma reformulação no processo educativo brasileiro, reinserindo a educação moral e cívica, assim como o estudo dos problemas do dia a dia, para que a criança desde cedo entenda os efeitos do alcoolismo. É preciso ensinar a criança a conviver com o pai alcoólatra, com a mãe chantagista dentro de casa. Poucas pessoas têm coragem de se dirigir às mães como um ser chantagista, mas infelizmente mãe é a coisa mais chantagista que existe no mundo. O alcoolismo é considerado droga lícita. Como é que pode alguém considerar alcoolismo com algo lícito? Então, a partir do momento que a gente reformata o sistema educacional brasileiro, nós não vamos precisar proibir nada no Brasil, porque o ser já cresce educado, o ser já cresce consciente dos efeitos do álcool. Aí nós ficamos nessa tapiação de carimbarmos maços de cigarro, que o cigarro dá câncer, que o cigarro destrói o pulmão, que o cigarro traz os enfisemas. Isso adianta o que para quem já está viciado? Ao garoto brasileiro, sobretudo aquele do interior, é implantada uma cultura de que se você não fumar, você não é homem, você não é macho. Se você não tomar uma de vez em quando, você não tem hombridade. E o garoto cresce com aquilo. É preciso retrabalharmos esta situação para que o país não precise chegar a um momento dessa preocupação das drogas, que não é apenas dos que são contra. Os senhores estão contra, todo mundo sabe, está vendo o sofrimento relatado pelo coronel Jorge da Silva em ter que enterrar um colega de polícia todos os dias. Isso é dolorido para o país. Eu vivo em São Paulo e vejo vergonhosamente aquela chamada Cracolândia. Todos os dias eu passo por ali, porque eu tenho um negócio ali, a emissora de televisão Pela Paz está ali perto. Aqueles cidadãos, senador Cristóvão, eles não estão drogados naquele momento, mas eles vivem passando as mãos nas genitálias das mulheres que passam, e a polícia ali perto não pode falar nada, porque o próprio policial está pressionado a não coibir esse crime, essa falta de respeito no nosso país. Então nós vivemos um processo de impunidade. Nós temos que tolerar, porque punir não vai resolver o problema. O Brasil esquece que benzetacil também é um remédio altamente dolorido, mas durante muito tempo foi um medicamento indispensável para curar muitos males no nosso país. Quem é aqui contra
o enfermeiro que aplicou a injeção ou o médico que prescreveu uma benzetacil. O senhor já deve ter tomado algumas, e vários aqui devem ter tomado algumas. Por que esta mania de bonzinho em nosso país? Nós temos que aplicar sempre o politicamente correto, inclusive nos expondo aos processos de irresponsabilidade, omissão e inconsequência em nosso país? Essa discussão é muito saudável e nos alegra muito, senador, ter lido em outros momentos entrevistas do senhor, quando o senhor declarou que não era um homem de ideias congeladas. O senhor era um homem flexível, como demonstrou aqui, e eu tenho certeza que o senhor será flexível nesse debate. Ao ouvir, eu estou prestando muita atenção nas suas equilibradas falas, que está disposto a ouvir todos os pronunciamentos, todas as experiências nacionais e internacionais, para tomar a decisão mais equilibrada desse país perante o Congresso Nacional. Não queremos a maconha legalizada em nosso país. Não queremos este argumento de que ela é benéfica para a saúde como medicamento. Porque se fosse esse o argumento, não seria pelo fumo, seria pela transformação dos componentes medicinais dela em comprimidos, em cápsulas, em qualquer tipo de medicamento. E mesmo assim, não é unanimidade na medicina internacional que a maconha é benéfica para a saúde. Então, senador, pedimos que Deus o inspire, o ilumine no relato final, para que não deixe que a decisão seja equivocada. Ainda bem que o senhor não é um político adepto do politicamente correto. Muito obrigado, meu senhor. Antes de passar para o próximo, Luiz Eduardo, eu quero ler uma carta que me chegou ontem